Fala, gurizada, tudo bem? Aqui é Thiago Meirelles, do TLP. Eu vim falar hoje para vocês, mostrar como que eu faço a minha estratégia do over com BTTS. Essa é uma estratégia que eu utilizo já há bastante tempo, eu divido ela com os assinantes do nosso serviço, do Trade Like a Pro, e hoje em dia com o aplicativo que a gente tem, com todas as informações, ele fica bem fácil de identificar quais são os jogos que tem potencial para isso, tá? Vou aproveitar um jogo que está acontecendo agora para a gente fazer a entrada junto e ver se vai dar resultado. É um jogo da Liga Polonesa, que é uma das melhores ligas para se aplicar essa estratégia, tá? A estratégia do over com BTTS, ela veio a partir de muita experiência minha no mercado de gols, tá? E teve uma época, quando é que eu cheguei na conclusão dela? Teve uma época que eu olhava os jogos e ficava em dúvida se era over ou se era ambas marcam. Esse eu vou no over, esse eu vou no ambas marcam. E aí um dia me deu um estalo, né? E falou, cara, e por que não os dois ao mesmo tempo? E aí eu fui testando algumas coisas, até que eu cheguei nessa forma que é o que eu considero a ideal para se trabalhar essa estratégia, tá? Então, a gente está aqui... A gente está aqui no portal do assinante do Trade Like a Pro, a gente entra no aplicativo Pre-Live in Play, que é o scanner, a gente abre ele aqui, eu vou direto no jogo, depois eu quero fazer a entrada com vocês para vocês entenderem, mas depois eu mostro no detalhe, tá? Aqui a gente vê, nessa aba, quando a gente vai no Coming Up, a gente vê os jogos do dia, então a gente carrega todos os jogos do dia aqui, e seleciona... O jogo que eu estou falando é este jogo aqui, ó. Arca e Wisła Płock, tá? Quando eu clico em Stats, primeiro eu mostro uma coisa para vocês. Aqui a gente já vê que o mercado de over 2,5, under e over 2,5 está no 2. Significa que a linha, ela vai começar o jogo no 2,5, que é a linha ideal para nós. Primeiro porque significa que é um jogo que o mercado está considerando flip, o que é uma coisa boa, eu vou explicar depois por quê. E a partir disso a gente vai ter oportunidade para entrar no jogo. Então vamos fazer uma análise pré do jogo para ver se ela encaixa nos nossos padrões ou não, tá? Quando eu clico então nessa outra aba, nós vamos direto para os dados do jogo especificamente, tá? Então a gente vê que é o 9º contra o 13º da Liga Polonesa e estão todos os dados aqui embaixo, tá? Quem não conhece e não sabe exatamente o que está nesses dados, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para o vídeo aqui no nosso canal, onde eu explico no detalhe o que é cada uma dessas informações, tá? Mas basicamente o que eu olho? Primeiro, para ver se o jogo é over, eu vejo isso aqui, 1,5 e 2,5. A gente vê que nos últimos 5 jogos, no curto prazo, os dois times têm uma alta tendência de over 2,5. Tá? 80% de um, 100% do outro. No médio prazo é 70%, que também é muito bom. E no longo prazo, que são 20 jogos, também é 60%, que eu considero bom. O mínimo no longo prazo tem que ser 50% para o 2,5. Tá? E o mínimo no 1,5 tem que ser 80%. Então todos os cenários longo, médio e curto prazo atendem a condição de 80% no over 1,5. Atenção, é over 1,5, tá? O 2,5 ele é uma referência para nos mostrar que o jogo de fato é over, certo? Eu vou fazer a entrada, que está chegando na hora de fazer a entrada. Eu estou olhando o jogo aqui no stream, o jogo já está com... Eu vou fazer na Betfair. Eu estou usando a Betfair essa semana por causa da Cash Race, da corrida dos prêmios. Então eu trabalhei bastante essa semana para conseguir uma grana, faltou acho que uns 50 dólares, 50 pontos para eu conseguir a terceira meta, eu consegui só 2, então eu recebi aí 150 dólares de prêmio da Betfair, vamos dizer assim. Então eu estou usando por aqui, vou mostrar por aqui, tá? Então o mercado que a gente vai atuar é o Goal Lines, tá? Goal Lines, que é a linha de over asiática, ok? Como eu mostrei para vocês, o jogo começou no 2,5, a linha começou no 2,5, porque a odd estava no 2 para o over e para o under, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, aqui eu fiz uma entrada no over 2,5, que é uma outra estratégia que eu uso em paralelo, tá? Mas eu vou focar na estratégia do over, do over com ambas marcas. A linha, então, começou no 2,5. Geralmente eu pego 2 steps para baixo, ou seja...
O step inicial é 2,5, ok? A gente navega aqui no menu da Betfair, é 2,5. Já está em 2,84, 2,90, não importa. O step para baixo é 2,25, certo? Que é o 2 com 2,5. E o próximo step é a linha do 2, tá? Então eu vou fazer a entrada, a odd já está em 2, tá uma odd muito boa. Eu vou fazer a entrada com o meu stake cheio aqui da Betfair, que são $100, tá? E eu faço a mesma entrada, deixa ele corresponder aqui. Eu faço a mesma entrada, eu faço a entrada com metade do stake no ambas marcam, tá? Ambas marcam sim. Essa odd do ambas marcam, ela não está ideal. Geralmente eu gosto de pegar essa odd perto do 2,5, tá? Quando ela já está em 2,5. Mas, como eu considero o jogo com bastante potencial para dar certo, eu coloquei. Então note que a primeira observação é a seguinte. Eu tenho que fazer o back no ambas marcam sim com a metade do stake que eu entrei no over asiático. Tá? É a metade no ambas marcam. Bom, o que vai acontecer nesse cenário? Foi totalmente correspondido. Quando a gente vai para o cenário da linha asiática, tá? Aqui a Betfair já mostra um quadrinho de profit and loss, tá? De ganhos e perdas. Então ele me diz o seguinte, se acontecer só 0 ou 1 gol, eu perco o stake inteiro. Se acontecer 2 gols, ela me devolve, porque eu entrei no over 2. Tá? Então over 2, 2 gols é push, stake retornado. Se acontecer 3 gols ou mais, é full lucro, tá? É ganho 100%. E o ambas marcam, obviamente eu não preciso falar o que é, né? Marcou os dois ou marcou os dois. Mas eu vou mostrar para vocês como que isso funciona na prática, tá? Deixa eu abrir uma aba nova do Excel. Vamos abrir uma aba nova do Excel aqui. Vou mostrar aqui nesse meu portal aqui, mas eu vou mostrar aqui já direto, tá? Então vamos lá. O cenário desse jogo ficou o seguinte. Tá? Na verdade, para quem usa a Molibet, que é onde geralmente eu faço, fica bem mais fácil. A Molibet dá o quadro direto, fica muito legal. Mas vamos fazer aqui no Excel para vocês entenderem o que está acontecendo. Então vamos dizer 0 e 0, o jogo pode ser 1 a 0, o jogo pode ser 0 a 1. Esses são os 3 cenários que a gente vai perder dinheiro. Tá? Depois o jogo pode ser 1 a 1. Depois o jogo, não, vamos fazer 2 a 0 e o jogo pode ser 0 a 2. Aí o jogo pode ser 1 a 1. E o jogo pode ser 2 a 1 e o jogo pode ser 1 a 2. E para baixo, todos os gols over e mais, tá? 3 a 1 e 1 a 3 e assim por diante, tá? Quando eu boto aqui o over, no caso do over 2, o que acontece aqui? E aqui o ambas marcam. No caso do over 2, ele acontece o seguinte. Quando o jogo fica 0 a 0, aqui nós botamos 100 e nós botamos 50, correto? Vamos dar uma olhada, ver como é que está o jogo aqui rapidinho. A gente pode ir no nosso, aqui ó, a gente vai no nosso scanner aqui ó. Vamos ver como é que está o jogo. O jogo está, ele deu uma acalmada, teve uma pressão inicial e agora já está, deu uma acalmada. Eu vou marcar esses dois jogos, são jogos que eu quero acompanhar. Então assim ó. Os dois jogos da Polônia são bons, tá? Na verdade já aconteceu 1 a 1 no outro jogo lá, ó. 17 e 23. Então o jogo tá, nesse momento ele tá ok. Ele tá estabelecendo. Então vamos lá. 0 a 0 a gente perde 100 e perde 50. Então a perda total aqui, lucro ou perda, é isso mais isso. Ok? No 1 a 0 a mesma coisa. No 0 a 1 a mesma coisa. No 2 a 0, desculpa, no 2 a 0 a gente devolve o 100 e perde o 50. Aqui a gente devolve o 100 e perde 50. Na verdade aqui é menos, né? Menos 100. E aqui é menos 50. Ok? Bom, agora aqui começa a brincadeira.
1 a 1, a gente volta aqui, e quanto que a gente pegou lá neste caso? O ambas marcam, a gente pegou a uma odd de... O lucro vai ser 58,53, já descontada a comissão. No 2 a 1, aqui a gente ganha o 100 inteiro. 101,82. E ganha o 58. E aqui também. Agora daqui para frente é tudo assim. Ok? Bom. Então, notem que esses aqui é prejuízo. Notem que a gente arriscou no 150, ok? Esses aqui é prejuízo grande. Esses aqui eu considero um prejuízo totalmente aceitável, que é 30% do que a gente colocou em risco. Aqui eu considero um lucro razoável, que é um lucro de aproximadamente 30%, um pouquinho mais de 30% do total arriscado também. E aqui é um lucro de 100%. Então veja, e aqui na verdade tem muito mais cenários, né? Aqui pode ser 2 a 2, aqui pode ser 3 a 2, pode ser 2 a 3, pode ser 4 a 1, pode ser o que for aqui. Tá? Para frente aqui, tudo dá a mesma coisa. Eu considero esse aqui um cenário muito positivo, porque a gente só perde se o jogo ficar 0 a 0 ou 1 a 0 para algum lado. Ou seja, 0 gols ou 1 gol só num jogo que tem uma alta tendência de gols, conforme a gente enxergou aqui. Se a gente olhar aqui, ó, embaixo tem a tabela, ou seja, veja que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos do Arca jogando em casa, 4 foram over 2,5, 80%. O Wisła Płock jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, 100% foi over 2,5. Ó. E o Płock, aí que vem a análise do ambas marcam, que é bacana. Veja que o Płock sempre marca um gol fora de casa. Ó. Ó. Aqui ele não marcou, mas tomou 4 a 0, bateria o over. Veja que ele sempre marca um gol fora de casa. Ó. Nos últimos 16 jogos, em apenas um ele não marcou gol fora de casa. E em apenas um ele não tomou. Em 2 ele não tomou. O Arca, por outro lado, ele tomou gol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos ele tomou gol em 9 e fez em 9. Ou seja, é um jogo que tem muita chance de acontecer os gols. E a gente acaba de ver o primeiro gol aqui. Vou colocar para vocês. Acabou de acontecer o gol. Vamos colocar ao vivo o gol aqui para a gente ver como é bonito a gente gravar um vídeo ao vivo e ter green. Vejam, isso não é trade. Isso é uma aposta que eu coloco com as duas posições e deixo rolar até o fim. Por quê? Justamente pelo cenário que eu mostrei para vocês. Olha o golaço de falta. Caixa. Tá? Quanto tempo de jogo aqui? Quanto tempo de jogo aqui? Provavelmente 29 minutos de jogo. Tá? E no outro jogo da Polônia, que eu também queria fazer essa estratégia, já está 1 a 1. Não sei se a gente conseguiria ter entrado. Mas a Polônia é um campeonato que a gente pode entrar na linha de 2 tranquilamente, tá? Tranquilamente. Então veja, é um jogo que é extremamente over, extremamente tendência de ambas marcam, tá? O próprio over 2,5, bem lembrado, até estou com aquele back no over 2,5 aqui que eu tenho que fechar agora, que aquela ali é uma estratégia de trade minha. Ó, vou pegar aqui o... Vou fazer por aqui, tá? Na verdade, eu vou deixar rolar mais um pouco. Ó, veja outra coisa interessante aqui, ó. 80% dos jogos é over 0,5 HT, também era um jogo que se podia fazer tranquilamente uma estratégia de over 0,5 HT. Aliás, aproveitando o ensejo, nós temos no nosso serviço um bot que ele manda as entradas para 0,5 HT. E este era um jogo, ó, marcado para bot, ó. Entradas para o HT selecionadas pelo bot. Arca e Wisła. Era um jogo para 0,5 HT. E aqui já vamos comemorar, né? Vai Polônia, primeiro HT batido do nosso bot, tá? A gente tem um bot rodando
informa quais são os melhores jogos para over 0,5 HT. Então, para quem quiser, quem gosta da estratégia de over 0,5 HT, que é uma das minhas estratégias também preferidas, a gente tem um bot que seleciona os jogos todos os dias para nós, tá? E esse era um jogo muito bom para isso. Veja que 80% dos jogos dos dois times bateu o over 0,5 HT. E no médio prazo, 85%. Então, assim, era muito bom o jogo para over 0,5 HT. Tá? E realmente bateu. Então, como eu estava falando, aí eu ia falar o seguinte, que vejam que over 1,5 HT é 60% dos jogos. Então, eu vou deixar rolar até a metade, porque como eu estou pegando o green do outro lado, eu vou deixar rolar aquele ali. Tá? Aqui a gente vê outra informação. Dos 16 aos 30 minutos, aqui a gente vê a probabilidade de gol nos períodos do jogo. Tá? Dos 16 aos 30 minutos, veja a probabilidade de chance de gol nos últimos 5 jogos de cada time, 70%. Que momento saiu o gol? 29 minutos, né? Exatamente aqui, onde era maior. Olha, aqui era 30% no primeiro terço, depois era 70%, depois era 50%. Ou seja, muita probabilidade de sair gol na parte final do primeiro tempo. É mais um indicador excepcional para confirmar a estratégia do over 0,5 HT. Tá? Bom, vou parar por aqui, vamos deixar o jogo rolar. E lá no final do jogo, ou quando sair os 3 gols, se Deus quiser vai sair, eu volto para fazer o encerramento com vocês. Beleza, gente? Fala, gente. Estou voltando aqui, ó. 5 minutos já saiu o segundo gol. Tá? 2-0. Já está 2-0. Vou mostrar aqui. Já está 2-0. 2-0 para o Wisla Plock, tá? 35 minutos de jogo. Agora a situação é a seguinte. Primeiro, agora sim, ó, já pegamos um green bem legal no over 2,5, onde eu vou fechar aqui, não tem por que a gente, né? Aqui eu faço um cash out, tranquilo. Né? Já estamos com um green 70% da stake. Bem interessante, tá? E aqui na nossa estratégia, deixa eu lembrar vocês, o jogo está 0-2, certo? Se o jogo está 0-2, nós estamos agora, no máximo, perdendo os 50 do ambas marcam. Tá? Bom, como eu falei antes, eu deixo sempre rolar até o fim, porque eu acho que é um risco muito pequeno para um potencial lucro que a gente tem aqui. Tá? Se sair o terceiro gol, se for 3-0, até não botei 3-0 aqui faltou os 3-0, 3-0 também é lucro para nós. Se por um acaso esse jogo ficar 0-3, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ganhar o lucro do over e aqui a gente perde menos 50. Então dá um lucro de mais ou menos 30% da entrada. Continua sendo um green, tá? Vamos botar um em amarelo aqui para ser justo. Tá? Então, nesse momento a gente está perdendo 50. Se sair mais um gol, se for o 3-0, a gente pula de menos 50 para 50. E se for o gol do mandante, que é uma tendência muito grande, né? 0-2, o time forte dentro de casa faz muito gol. Cara, eu saio de um prejuízo de menos 50 atual, se eu não fizer nada, para ganhar 160. Ou seja, vale muito a pena para mim. Na minha opinião, vale muito a pena. Então, eu deixo rodar. Mas, se quiser fazer o trade out nesse momento, o cash out, né? Também pode, porque o ambas marcam, por causa deste cenário do mandante estar perdendo dentro de casa, e a tendência é que o mandante vá para cima e consiga fazer um gol, o ambas marcam já deve estar dando um lucro bem interessante. Vamos ver quanto está pagando o ambas marcam. Ele está pagando 18, ele está pagando 18,90, 18,90, 19, 20 sobre 50, quase 50%. Tá? Vamos botar aqui, ó, 19,67, que é o que está dando ali, sobre 50, que é o que a gente arriscou. Já é 20%. Não, está errado. 19,67 barra 50. 40%, tá? Quase 40%. 39% de lucro. Dá para fazer também. Pode fazer. E deixar correr só o over, já que o over está no zero também. Aqui, nesse caso, a gente pode fazer o cash out e garantir 20 de lucro. Se o jogo ficar no 2-0, a gente ganha o 20 de lucro garantido, ou a gente pode esperar bater o over. Se bater o over,
a gente ganha o 100 do over e aí o lucro vai ficar 120 se a gente fizer o cash out aqui, tá? Eu prefiro deixar rolar. Eu prefiro correr... Pô, Thiago, prefere correr o risco de perder 50 do que ganhar 20 agora, garantir 20? Prefiro. Neste caso eu prefiro. Porque são 37 minutos do primeiro tempo, tem muito jogo para acontecer e aí vem a grande questão. Conhecendo os times, conhecendo a liga, eu trabalho na Liga da Polônia há vários anos, eu conheço todos os times e eu sei que o Arca é um time muito forte dentro de casa. Aliás, me surpreende esse 0-2. Ou seja, eu tenho bastante segurança que o Arca vai fazer um gol. Tá? Então, de novo, em cima desta minha experiência, eu prefiro correr o risco. Eu acho que vale a pena correr o risco. Mas aí é a decisão de cada um. Tá? E até porque nem todas as entradas vão ser na Liga Polonesa. Então, assim, tem outras ligas que, inclusive, a gente entra em linhas asiáticas menores. Na linha 1.75, que é uma linha muito boa. Tá? Então, fica a critério de cada um. Esse é o jeito que eu faço, beleza? Volto mais tarde para ver quando vai sair o terceiro gol, que eu acredito que vai sair. Fala, gurizada. Voltamos aqui. Acabou de sair o nosso gol. 2-1. Início do segundo tempo. 47 minutos. Acabou de sair o 2-1. E a gente está com a estratégia completa no gabarito. Lucro cheio. Espetacular, tá? Legal, primeiro vídeo que eu fui mostrar a estratégia, a gente já mostra um green completo aí, muito bom, tá? Ó, o gol de cabeça, maravilhoso. Mas é assim que acontece, tá? Então, 1-2, agora qualquer cenário para frente é lucro, tá? 1-2 aqui, a gente ganha lucro cheio, tá? A gente vai no site aqui da Betfair. O over 2,5 aqui já é o que eu tinha fechado, ambas marcam, vai dar 58 e o goal lines, vamos aqui no mercado de goal lines, as linhas asiáticas de gols, né? E a gente vê que 3 gols ou mais, o jogo aqui deve atualizar esse 2-1, 3 gols, 3 ou gols ou mais dá o 100, então a gente ganhou o 100 mais os 50 do BTTS, deu 158 que a gente mostrou lá. Beleza, gente? Essa é a estratégia que eu utilizo, é assim que eu faço. O grande segredo está na seleção dos jogos, como sempre, e utilizar a linha correta para se entrar no over, tá? Então, não adianta só analisar o over, tem que ver o potencial de ambas marcam também, tá? Então, lembra daquilo que eu comentei, do visitante fazer gols. Eu não gosto de olhar muito para o percentual de ambas marcam como um todo. Eu analiso o mercado de ambas marcam vendo se os times geralmente tomam gol ou fazem gol fora e dentro de casa, respectivamente, tá? Às vezes o percentual do ambas marcam ele distorce um pouco isso, tá? E aí quando tu encaixa dois times que talvez o percentual de ambas marcam antes não eram tão bons, mas quando eles se encaixam fica bom, tá? Então é um detalhezinho. Mas, de novo, critério, sempre tem que ter a seleção dos jogos bem feita e especialize, foque em 1, 2, 3 ligas para aplicar a estratégia. Não sai querendo fazer em todas as ligas porque não vai dar certo. E mais, não adianta ficar procurando, qualquer liga over vai bater. A relação de lucro-retorno não vai ser boa. Tá? Tem que ser ligas que fiquem exatamente no limiar entre over e under. Foi como eu mostrei no começo do vídeo. Que o over 2,5 ele esteja pré-live perto de 1,92. Tá? 1,90, 2, 2,05. Porque é justamente este cenário que nos dá oportunidade para entrar no mercado. Tá? Se tiverem comentários, dúvidas, quiserem que eu explique algum detalhe a mais, alguma coisa, deixa seus comentários aí embaixo, dúvidas. Procure a gente no Telegram, no Facebook, na nossa página. Sugestões de vídeo podem deixar também, com grande prazer. Beleza? Um abraço e keep it green.